Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o comentário do Evangelho de São Mateus, nosso 60º encontro, Mateus capítulo 17, versículo 22 a 27. Ouçamos a leitura. Quando os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus disse para eles: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Isso quer dizer que os filhos não precisam pagar. Mas para não provocar escândalo, vá ao mar, jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pague-o e pague por mim e por você. Este é o texto que nós vamos, então, refletir hoje. Versículo 22. Quando os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus disse para eles: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Jesus está na Galileia, e é neste lugar geográfico que Jesus anuncia pela segunda vez seu destino. Este anúncio da paixão e ressurreição é bem breve. Ele afirma que será entregue na mão dos homens. Aquele que pertence totalmente a Deus torna-se presa dos homens. Eles irão fazer com Jesus o que quiserem. Maus humanos serão instrumentos de arbitrariedade e loucura. Deus irá largar seu Filho nas mãos humanas, seu Filho amado, entregando-o, deixando-o, abandonando. Versículo 23. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. No primeiro anúncio da paixão, Pedro reagiu de forma apaixonada, querendo intimidar Jesus e afirmando que esta coisa não aconteceria. Agora, no segundo anúncio, afirma-se somente: os discípulos ficaram muito tristes. Os discípulos, desconcertados, ficaram desanimados, em grande tristeza com aquilo que Jesus disse. Os discípulos ainda não entenderam o sentido da mensagem de Jesus e seu destino. Versículo 24. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram: Mestre, vocês não pagam o imposto do templo? Aparecem aqui os cobradores de imposto, que questionam a Pedro se Jesus, mestre, não costumava pagar o imposto previsto para o templo. Não era o imposto que os romanos cobravam. Aqui se trata do imposto que cada membro do povo de Israel tinha obrigação de contribuir para a manutenção do templo em Jerusalém e também para o oferecimento dos sacrifícios. A pergunta não foi dirigida a Jesus, mas a Pedro. Cafarnaum era o local da casa de Pedro, onde Jesus permanecia quando lá estava. Versículo 25. Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou impostos?
dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro afirma a Jesus como israelita, né? Deus afirma que Jesus, como israelita, paga o imposto do templo. Se o templo é a casa de Deus, seu filho não deve pagar tributo, nem mesmo seus outros filhos. Pagar o imposto se torna uma concessão, não uma obrigação. Sendo Jesus Senhor do templo, né, ele não deveria pagar o imposto. Versículo 26. Pedro respondeu: dos estrangeiros. Então Jesus disse: isso quer dizer que os filhos não precisam pagar. O imposto implica o domínio sobre os bens da pessoa. Esses bens, em primeiro lugar, são de Deus. E os homens são filhos de Deus, antes de ser súditos de qualquer poder. Portanto, ele não tem obrigação de pagar impostos. A razão para pagar o imposto é livre e secundária. Versículo 27. Mas para não provocar escândalo, vai ao mar, jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pague-o e pague por mim e por você. Desculpa. Pegue-o, você pega o peixe e pague por mim e por você. Jesus leva a sério a questão, mas ele age com soberania. Não mandar tirar a moeda de dracma da caixa comum. Ele não fez isso. Ele tinha o dinheiro da caixa comum, mas não tirou do dinheiro da caixa comum para pagar o imposto do templo. Deus mesmo vai se encarregar e providenciar. Fica assim preservada a liberdade de Jesus, Messias, em que ele, ao entregar a moeda, honra a Deus e evita assim o escândalo. É Deus aquele que providencia. A passagem quer ressaltar a liberdade dos filhos. Jesus aqui demonstra uma consciência de ser o Filho de Deus. Sua relação particular com o Pai o diferencia de qualquer outro ser humano e o coloca numa posição única. Seus discípulos são filhos da liberdade e aqueles que, aderindo à pessoa de Jesus, constituem a sociedade messiânica. Na solidariedade com o filho isento do imposto, os filhos também ficam livres, isentos de pagar o imposto ao templo. Mas para não escandalizar, Deus providenciou o imposto na boca do peixe. A moeda tirada da boca do peixe era um stater, que equivaleria a de 4 dracmas, o imposto para 2 pessoas. Esse é o nosso comentário do nosso texto. Depois nós vamos continuar o Evangelho de São Mateus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.